Olá a todos, tudo bem com todo mundo? A gente está aqui hoje com mais uma roda de conversa no Lupa. O Lupa, que é o nosso projeto de extensão da UFRJ, que é a Liga pela Universalização da Participação em Políticas Públicas Ambientais. A gente tem como grande objetivo levar informação ambiental de qualidade, com transparência, para todo mundo, para todos que precisam dessa informação ambiental e que muitas vezes não têm acesso a essa informação ambiental. Então, esse é o nosso grande objetivo do nosso projeto. E hoje, para bater um papo aqui com a gente, sobre essas questões ambientais e sobre tantas outras questões, a gente está recebendo aí o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Carlos Mink. Bem-vindo, Mink, à nossa roda de conversa. Olá, boa tarde a todos, a todas. Um prazer estar aqui. Eu sou professor da UFRJ da Geografia, então sinto-me em casa e obrigado pelo convite. A honra, o prazer é todo nosso. Bem-vindo. Bom, Mink, a gente, como Lupa, a gente separou algumas perguntas, a gente fez uma reuniãozinha e separamos algumas perguntas aqui sobre a pauta ambiental. E eu vou começar aqui fazendo as duas primeiras perguntas. E a primeira delas é: quais têm sido as pautas ambientais debatidas na Alerj atualmente? Bom, começando por hoje, eu estou aqui na Alerj, né? Hoje a gente aprovou 2 projetos meus. O primeiro cria uma área de proteção das dunas do Peró, em Cabo Frio. E a outra garante recursos do FECAM para a educação ambiental no Estado. Bom, eu criei o FECAM na Constituição Estadual, com recursos do royalties do petróleo, para meio ambiente, saneamento e educação ambiental. E fiz uma lei há 20 anos atrás sobre educação ambiental. Mas a educação ambiental tem que ter recurso. Quando eu estive na secretaria, a gente fez um convênio com a UERJ e formamos cerca de 5.000 professores da rede pública estadual para darem educação ambiental. É a história do ovo e da galinha, né? Você tem que formar os professores para eles darem educação ambiental nas escolas públicas, são quase 2 milhões de alunos. E aí não é só para isso, a gente conseguiu recurso para cada escola ter um esqueminha de reciclagem de lixo, uma horta, poder visitar os parques estaduais. A nossa garotada lê gibi, conhece a girafa e o elefante, que são bichos bacanas, mas só tem no zoológico, e não conhece a nossa fauna e a nossa flora. Então, esses 2 são de hoje. Mas a pauta ambiental da Alerj é intensa, né? Ontem, por exemplo, eu aprovei um projeto bacana, que é um projeto de resolução que obriga a Assembleia Legislativa a fazer um inventário das nossas próprias emissões, prédios, carros, elevadores, e compensar essas emissões, né? Plantando árvores, etc, etc. Esse foi o de ontem. Portanto, isso daí é quase que um furo, porque nenhum desses saiu no jornal ainda. Então, vocês estão sabendo aí antes da mídia. Que agora, ótimo. a gente tem grandes embates, né? Quando você cria áreas, quando você cria parques. A gente criou uma lei estadual de mudanças climáticas muito forte, né? Fazer corredores florestais, acabar com o resto dos lixões todos, incentivar solar e eólica. Sempre tem muita resistência, né? Quando a gente cria um parque, então, aquele parque que a gente criou da Costa do Sol, pegando 6 municípios, Búzios, Cabo Frio, Arraial, Saquarema, São Pedro, é uma guerra, porque em Búzios, Cabo Frio e Arraial tinha especulação imobiliária, era dona das encostas, então foi uma briga pesada. E tem várias outras leis de catadores, logística reversa, né? A lei da logística reversa, tanto que a gente chama também de economia circular, a gente fez várias audiências públicas, a gente faz sempre, vem a universidade, vem a indústria, vem as cooperativas de catadores. Aí, mesmo depois da gente aprovar a lei, a Firjan participou, mas eles entraram na justiça não contra toda a lei, contra os artigos da lei que atribuíam recursos da própria Firjan, dos empresários, para divulgarem, instalarem ecopontos, apoiarem prefeituras e catadores, exatamente para trazer os resíduos e as embalagens de volta para a produção. O lixo é matéria-prima fora do lugar, né? Tudo pode e deve ser reaproveitado. Então, aqui é uma guerra permanente. Eu queria aproveitar, Bruno,
Mônica e Fernanda, eu queria aproveitar para fazer, eu sempre faço um grande reconhecimento para a UFRJ, a Engenharia, a Química, a COP. Várias leis que eu aprovei e que consegui fazer cumprir foram graças aos professores e pesquisadores da UFRJ. Dou um exemplo. A lei que acabou com jato de areia nos estaleiros navais e acabou com a silicose em 680 operários que contraíram essa doença, que vem sílica. Sim. Os navios eles eram jateados, os cascos, com esse abrasivo, preparar para pintura, tirar a ferrugem. Os operários, os metalúrgicos, inalavam a sílica em suspensão, contraindo essa doença antiga e incurável que é a silicose. Então, o pessoal da Engenharia Naval da UFRJ, o pessoal da Faculdade de Medicina da UFRJ, cada um, a área da medicina mostrou o mal que fazia, e o da Engenharia Naval mostrou as alternativas tecnológicas. Nós aprovamos a lei e fizemos ela ser cumprida. Livramos centenas e centenas de trabalhadores de contraírem essa doença mortal. A lei que acabou com o mercúrio na produção de cloro-soda foi o pessoal da Química da UFRJ que nos ajudou muito, mostrando também que você podia separar o cloreto de sódio, gerar o cloro, esse que ajuda a cuidar da água, e a soda, que não é a soda refrigerante, é a soda para uso industrial, sem usar células de mercúrio, que intoxicaram os operários da Pan-Americana. E assim sucessivamente, a lei que acabou com o amianto também. Então, só para pegar as leis ligadas à tecnologia e saúde, se não fossem as áreas de saúde e as áreas de tecnologia da UFRJ, nós não conseguiríamos aprovar e muito menos fazer cumprir essas leis. Agrego que, quando eu fui ministro do Meio Ambiente, e nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, tudo que o Salles conseguiu bloquear, também reduzimos a metade o desmatamento e fomos o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões. Quando a gente fez o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, que não basta dizer o que não fazer, você tem que orientar o bom uso do território. Então, nós fizemos isso com 12 universidades federais e a coordenação ficou a cargo de uma professora que já nos deixou, está em outra dimensão, Berta Becker, né, doutora de Geografia, professora titular da Geografia da UFRJ, ela que coordenou o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia. Então, aproveito para fazer esse grande reconhecimento à nossa universidade. Que bacana, é bem bacana a gente ver essa proximidade, né? Ela deveria existir em vários setores, né, Mink? Claro. A gente deveria se ajudar mais, né? Claro, claro, claro. Sempre quando a gente tem um sustento, as boas ideias e a fundamentação delas, nós conseguimos avançar em políticas públicas, que é o vosso tema, né? Em políticas públicas fundamentadas, né? Com base nas pesquisas, nas teses, em experimentações, né? E isso é sempre muito importante. Eu, lá atrás, eu fui relator da Constituição Estadual, muitos de vocês nem eram nascidos ainda na época. A gente garantiu 2% para a FAPERJ, que é a área de tecnologia, ensino, tecnologia e pesquisa estadual. 2% do orçamento é muito dinheiro. E aí a briga esse tempo todo foi para garantir que esse recurso fosse realmente usado, né? Recentemente, eu aprovei uma lei, a pedido de alguns pesquisadores, inclusive da UFRJ, da biologia, de várias áreas, para dar maior transparência ao uso desses recursos da FAPERJ, que muitas vezes tem grupos que ficam muito tempo, então os recursos acabam sendo meio que distribuídos para os mesmos, e você muitas vezes não sabe com muita transparência o resultado das pesquisas. Então, nós que apoiamos a pesquisa, que somos contra esse obscurantismo, esse ministro astronauta que está no mundo da Lua, não vê como estão asfixiando e estigmatizando a nossa cultura, a nossa ciência, as nossas universidades. Então, nós que defendemos isso, também temos que defender o outro lado, garantir que esses recursos sejam bem usados, de forma democrática, transparente, que haja prestação de contas, que os resultados sejam democraticamente disponibilizados. Perfeito.
Muito bom, Mink. É muito importante sempre relembrar do papel da UFRJ em tantas esferas que muita gente ainda não sabe, né? Vou passar para a minha segunda pergunta, mudando um pouco, mas ainda estando no mesmo assunto, assim, né? Sobre o ICMS verde aqui no Rio de Janeiro. Como você acha que ele contribui para o avanço da melhoria ambiental? Porque a gente vê que em alguns municípios ele acaba não sendo tão aplicado, não funcionando tão bem, né? Queria saber um pouco da sua opinião sobre ele, sobre o mesmo. Bom, eu criei essa lei em 2008. Em 2008. Por que eu criei essa lei? Eu já era deputado há bastante tempo. O Rio chegou a ser, talvez vocês não saibam, o maior desmatador da Mata Atlântica, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tanto nos ajudou ao combate do desmatamento da Amazônia, e logo no início do governo Bolsonaro ele foi desqualificado porque disse que o desmatamento estava aumentando. O Bolsonaro mandou demitir o diretor do INPE, internacionalmente reconhecido. Então, se vê que é um governo completamente obscurantista e retrógrado. Mas, então, o INPE e o SOS Mata Atlântica, há 20 anos, fazem, ano a ano, a questão do desmatamento da Mata Atlântica. O Rio, há 15 anos atrás, foi campeão de desmatamento da Mata Atlântica. Além disso, o Rio também era campeão de lixo em lixões. 90%, não em número de municípios, em quantidade, 90% do lixo gerado pelos fluminenses iam para lixões e 10%, números grandes, para aterros sanitários. Eu virei secretário e falei, bem, impossível resolver problemas desse tamanho, 2 recordes que a gente quer perder, campeão de desmatamento e campeão de lixão, pelo amor de Deus. Temos que envolver os municípios. Então, a lei do ICMS verde, ela é ardilosa, porque ela não aumenta R$1 de imposto. Ela, com a mesma quantidade do bolo de ICMS arrecadado, uma parte vai para o Estado, uma parte vai para os municípios. Então, a gente introduziu um critério verde, dizendo o município que mais avançasse em 3 linhas, aí há vários pesos e critérios. Quais são as 3 linhas? A linha verde, criar, implantar unidades de conservação. A linha marrom, acabar com o lixão e avançar com a coleta seletiva. E a linha azul, melhorar a qualidade dos recursos hídricos com saneamento. Então, isso é calculado através de 30 subitens e critérios, ano a ano. Como o imposto não aumenta, isso significa que os municípios que avançam mais e ganham mais, e os que ficam para trás ganham menos. Então, você cria uma certa gincana verde, uma emulação ambiental, sem penalizar o consumidor, mas estimulando as boas práticas. Moral da história. Em 8 anos, duplicou a área protegida dos municípios, parques municipais. Muitos prefeitos que eram contra a criação de parques, eles diziam, é um parque. Naquela área do parque não pode ter loteamento, não pode ter shopping, não pode ter indústria, ele não vai arrecadar, né? IPTU. E, além de tudo, os ecochatos de plantão, ou seja, nós, ainda ficamos cobrando para ele implantar o parque, para não deixar queimar, para fazer educação ambiental no entorno. Então, na cabeça de um prefeito mais atrasado, era um prejuízo total, se arrecadava menos e gastava mais. Aí, quando a gente começou a mostrar para alguns prefeitos que eles iam ganhar muito dinheiro com a lei do ICMS verde, se criassem parques e acabassem com os lixões, alguns deles se converteram em ecologistas desde a mais tenra idade, né? E duplicou a área protegida dos municípios de 110 mil para 240 mil hectares em aproximadamente 6, 7 anos, né? Eu conto uma história engraçada, que é o seguinte, nós estávamos criando o 2º maior parque estadual na região sul do estado, pegando Mangaratiba, Angra, Rio Claro, essa área. É o Parque Estadual Cunhambebe, cerca de 45 mil hectares. O maior parque é o Três Picos, na região serrana, Cachoeira de Macacu, Friburgo, etc.
Então, tinha que ter uma audiência pública. Eu mesmo fiz a lei dizendo que, antes de criar o parque, tem que ter uma audiência pública para ouvir a população. E o prefeito era contra, né? Já tinha preparado 2 ônibus com faixa contra a criação do Parque Estadual do Cunhambebe. Bom, eu e o André Ilha, que era o meu diretor de unidade de conservação, de biodiversidade, fomos lá, a lei tinha sido aprovada há pouco tempo, e mostramos quanto que Mangaratiba ia ganhar por ano a mais com a criação desse parque, cuja maior parte da área era em Mangaratiba. Era tipo 3.800.000 por ano. Para um município pequeno e pobre, era muito. O prefeito piscou várias vezes os olhos, manteve os 2 ônibus e mudou a faixa a favor da criação do Parque de Cunhambebe. Você chega à conclusão que o din-din é uma linguagem universal que todo prefeito entende. Então, o Rio também, com essa medida de dinheiro para acabar com os lixões e outras medidas que a gente tomou, criamos aterros sanitários públicos, privados, em suma, criamos um incentivo para a transição do custo de um lixão, que, a princípio, o prefeito não custa nada, ele joga num lugar, passa um trator em cima. Quando ele põe um lixo, custa R$5 a tonelada fazer isso. Quando ele põe num aterro, custa 60. Por quê? O aterro é impermeabilizado, por lei nossa é obrigado a captar o metano, que agora ficou claro aí na COP, que é um dos gases de efeito estufa, que aquece 80 vezes mais do que o CO2. Então, a transição, claro, em tese custa mais caro, mas quando ele passa o trator em cima e não impermeabiliza, não trata o chorume, não trata o metano, o custo para a saúde, para a sociedade é enorme. Eu visitei todos os lixões do Rio, mais de 80, criança catando no meio de porco, no meio de cavalo, engolindo mosca varejeira, no meio de agulha, de seringa. Isso não é nem terceiro mundo, é quinto mundo. Então, o que aparentemente é barato para o prefeito é caríssimo para a saúde, para a Baía de Guanabara, que recebe chorume, para o lençol freático e para o clima, com a emissão do metano. Então, a terra é mais cara. Então, a gente deu um subsídio, uma política pública, de 3 anos, de metade do valor, para o município ir se adequando para transitar do lixão, que é um crime ambiental barato, para o aterro sanitário, que é uma coisa mais cara, mas muito melhor. Então, concretamente, o Rio chegou a ser o estado com maior percentual de lixo em aterros sanitários. Quer dizer, nos 2 casos, o rei do desmatamento e o rei do lixão, nós passamos a ser o estado que menos desmata e o estado que tinha mais lixo em aterros. Veja bem, não foi só por causa da lei do ICMS verde, isso complementado com várias. No caso dos parques, a gente criou parques, fizemos concurso para guarda-parque, criamos a Polícia Ambiental, compramos com dinheiro do FECAM um helicóptero para combater o crime ambiental. Quer dizer, não é só isso. Mas eu diria, e acabando então de responder a sua pergunta, que a lei ajudou muito o Rio, por exemplo, nesses 2 casos, passar de pior para melhor em Mata Atlântica e em lixão. Mas a tua pergunta tinha um outro conteúdo que eu percebi e não me esqueci. Na minha lei original, o recurso auferido pelo município por conta do avanço nos critérios socioambientais do ICMS verde deveria ficar integralmente com a área ambiental do município. Esse ponto da lei foi considerado inconstitucional, no meu modo de ver, incorretamente, que diziam que eu estava me intrometendo na autonomia municipal. Ou seja, eu poderia dizer o que o município tinha que fazer e quanto que ele ia ganhar. Mas como ele ia usar, eu estaria, digamos assim, me imiscuindo na autonomia municipal. Então, o que acontece? Eu orientei os vereadores bacanas, ecológicos de vários municípios, em alguns casos prefeitos, a fazerem leis municipais dizendo que o recurso do ICMS verde iria, ou 100%, em alguns municípios 80% ou 70%, para a área de educação ambiental, de coleta de lixo, em suma, saneamento, etc., etc. Mas vários outros não fizeram ainda. Mas veja que o principal objetivo da lei
Nem era esse, era mesmo mudar a postura dos municípios, mostrando que ser ambientalmente sustentável gerava mais recursos, e que, ao contrário, sendo insustentável, o município ia perder os eleitores de onde você vem cá. Por que diminuiu o número de professores, guarda municipal, está perdendo recursos? Por quê? Porque não acabou com o lixão, não criou parque, está poluindo o rio. Então, a própria população pressionaria, dizendo, olha, o município aqui do lado fez tudo certinho, está com dinheiro, está avançando. Nós fizemos tudo errado, estamos perdendo dinheiro. Então, a população começa a apertar os calcanhares do prefeito para políticas públicas, o tema voz, sustentáveis. Muito obrigado pela resposta e muito obrigado pelo contexto. Assim, você falou muita coisa que eu ainda não sabia e muito bom ter esse tipo de informação aqui que a gente vai disponibilizar para outras pessoas também. Bacana, valeu. A gente fez bastante conteúdo sobre o ICMS e os resultados desse ano. Na verdade, a gente vai até soltar uma entrevista com o Emiliano Reis, da Secretaria, o coordenador. Enfim, a gente está debatendo esse assunto no nosso projeto, então é muito legal ouvir também de quem foi um dos criadores, né? Mas aí, como a gente estava falando dessa questão de parques e áreas protegidas, a gente tem visto muito na mídia que tem muitas construções irregulares nessas áreas de preservação, tanto na cidade do Rio quanto no estado como um todo. Então, como exemplos tem o Parque da Pedra Branca, o Parque da Serra da Montanha. Então, como que vocês veem essa ocupação ilegal e quais estão sendo os recursos para tentar mudar, para tentar impedir esse avanço? Olha, eu sentei em vários lugares diferentes, né? Primeiro, antes de ser deputado, eu fui professor e ecologista. Como professor, eu participei de atividades ecológicas. Eu fui um dos que estava na banca da tese do Elmo Amador sobre a Baía de Guanabara, um geógrafo que já nos deixou, o maior especialista de manguezais e Baía de Guanabara do estado do Rio de Janeiro. Elmo Amador, pesquisem esse nome, da UFRJ. Então, eu fui professor e ecologista, depois fui deputado muitos anos. Então, quando eu virei secretário, eu já tinha feito as denúncias de ocupação de invasão aqui e ali, de impunidade ambiental. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei na secretaria em 2007, foi criar a SICA, que é a Coordenação Integrada de Combate ao Crime Ambiental. Trouxe o coronel Padrone, um coronel bacana, que fez o mestrado na UF, nesse caso não foi na UFRJ, mas a nossa co-irmã de Niterói, também de excelente nível, né? A Universidade Federal Fluminense é padrão de ensino público de qualidade. E nós juntamos vários órgãos que eram dispersos. A gente tinha o IEF, que era o Instituto Florestal de um lado, tínhamos o IBAMA de outro, tínhamos a Polícia Ambiental, tínhamos o Batalhão Florestal, não tinha articulação entre eles. Então, essa SICA que a gente criou juntou os órgãos todos. A gente, depois, por lei, nós criamos o INEA, juntando o IEF, a FEEMA e a CERLA, CERLA Rios e Lagoas, FEEMA Indústria, IEF Floresta. Olha, quando a gente criou o INEA, esses 3 órgãos que eu falei que foram fundidos existiam há 30 anos. Vocês acreditam que nunca tinha havido um concurso, um único concurso em 30 anos? Os governantes enchiam a bochecha com meio ambiente a prioridade. Em 30 anos não fizeram um único concurso. A gente criou o órgão, na própria lei já tinha o concurso, na própria lei a gente criou ouvidoria, corregedoria para combater a corrupção ambiental, que existe isso, venda de licença, claro, tem que ter mecanismos de controle, a área ambiental não pode ficar poluída. E compramos um helicóptero para combate do crime ambiental com dinheiro do FECAM. Moral da história, eu mesmo participava a cada 2 semanas de ações no Pedra Branca, que você falou, que é um parque, um dos maiores parques urbanos
ele tem cerca de 21, 22 mil hectares, mas é na zona oeste do Rio. Então, tinha vários tipos de invasão e favelização, né? Uma das operações que a gente fez no Pedra Branca foi cinematográfica. O pessoal da Zona Oeste botava o gado para pastar. Então, às vezes, a gente fazia reflorestamento com recursos de compensação da Petrobras ou de alguma outra empresa, contratávamos as cooperativas, elas iam lá, plantamos 2 milhões de mudas. Aí o pessoal mandava lá o gadinho lá, comia as nossas mudas todas. A gente primeiro advertiu eles para tirarem o gado de lá. E depois a gente fez operação para tirar o Padrone, que era um craque. Ele, quando estava cavalo, boi, lá perdido no meio da Pedra Branca, tinha aquele disparo que você não mata, você põe para dormir, né? Que é aquela balinha que usam quando vão pegar um animal ameaçado de extinção, para bipar ele e, em suma, cuidar da saúde. Então, a gente tirou até de helicóptero cabeça de gado e de cavalo da Pedra Branca. E é uma guerra. Fizemos uma subsede, mas para combater o crime ambiental é muito complicado. Por exemplo, na área de Itaguaí, os areais clandestinos que desbarrancavam o Rio Guandu e poluíam a Baía de Sepetiba, o pessoal, os donos dos areais, mataram 2 prefeitos de Itaguaí, uma máfia muito poderosa. Então, o Padrone é um cara muito corajoso, muito bem formado. Então, ele a gente criou a Polícia Ambiental, a UPAM, né, a Unidade de Polícia Ambiental, criamos uma inteligência ambiental, guarda-parques, e fomos para cima. Né? Fomos para cima. Inclusive milícias de baloeiro, de roubo de pássaro, de loteamento clandestino dentro de áreas de parques. Então, é o tal negócio, não basta criar um parque, você tem que implantar, você tem que ter recursos. Eu criei também, por outra lei, o Fundo da Mata Atlântica, que pega dinheiro da compensação ambiental para implantar um parque. Uma coisa é você criar um parque. Tem uma lei, você cria um parque. É o que a gente chamava parque de papel. No fundo, é a pergunta que você fez, Fernanda. Parque de papel, quer dizer, está no papel, você vai lá, não está demarcado, não tem sede, subsede. O que é demarcar? Colocar marcos. Um parque tem que ter um plano de manejo. Então, o Fundo da Mata Atlântica era diferente do FECAM, porque a origem do FECAM é royalty, e o objetivo do FECAM era despoluir, salvar as lagoas, sanear, fazer educação ambiental. O Fundo da Mata Atlântica, a origem do recurso eram as compensações ambientais da lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E o objetivo dele era só para parque. Então, 5 coisas: regularização fundiária, fiscalização, planos de manejo. Um parque tem que ter um plano de manejo. E esse plano de manejo, geralmente, é feito em conjunto com as universidades. É bom que se diga, e aí para os alunos que estão nos acompanhando também, que quando a gente fez, primeiro, esses concursos para o INEA, foram mais de um. Só aí foram centenas de engenheiros florestais, biólogos, químicos, advogados ambientais, então, também uma saída profissional. Depois a gente descentralizou o licenciamento para os municípios que tivessem equipes boas poderem licenciar empreendimentos de pequeno a médio porte. Quando eu cheguei na secretaria, você tinha uma pilha de 10 mil licenças, e na mesma pilha estava o Comperge, o Arco Metropolitano, posto de gasolina em Campos e loteamento em Macaé, na mesma pilha. Isso não tem cabimento. Imagina, o analista ambiental naquela pilha de 10 mil tinha que escolher se ia começar pelo Arco Metropolitano, pelo Comperge, pelo posto de gasolina em Campos ou pelo loteamento de Macaé. Era de cortar os pulsos. Então, o que a gente fez? A gente falou, não, os municípios vão poder pegar licença de pequeno e médio porte. Mas como? De qualquer jeito, não. Eles vão ter que demonstrar que têm equipes e vão pegar, por exemplo, de pequeno porte, os que tiverem uma equipe de determinado tamanho. Médio porte, uma equipe já de 30, 40 pessoas. Então, por conta disso, nós conseguimos baixar a pilha de 10 mil
para 3 mil e resolvemos todas, concedendo ou não concedendo. As mais complicadas, as mais difíceis, portos, indústria, siderúrgica, INEA. O pequeno para os municípios, mas só que os municípios, todo prefeito quer licenciar. Primeiro porque dá prestígio, depois porque uma licença é paga, os empreendimentos pagos. Então, eles contrataram. Então, os, digamos, 48 ou 45 ou 48 municípios que conseguiram pegar o direito de licenciar pequeno porte ou médio porte, só esses contrataram 1.200, o mesmo que eu disse, engenheiro florestal, biólogo, né, advogado, químico, em suma, várias profissões ligadas ao meio ambiente. Então, vocês vejam que as boas ações que a gente fez para criar políticas públicas, leis, medidas administrativas, medidas repressivas de combate ao crime ambiental, que foi o ponto da Fernanda Fidalgo, nós também criamos um mercado de trabalho para jovens como vocês, que se formaram e passaram a ter também opções, além das empresas privadas, e a exigência passou a ser tão forte que elas tiveram que contratar. Várias empresas criaram diretorias de meio ambiente depois de levar muita porrada, né? E os municípios contrataram e o INEA contratou. Então, a gente acabou criando também um mercado de trabalho bacana para jovens como vocês em profissões como gestão ambiental e várias outras que eu sei que a UFRJ tem curso. Eu, por exemplo, durante meu mandato, antes de eu ser secretário e ministro, eu tive estagiários. Um deles foi o Ernesto Viveiros, da Biologia da UFRJ. Depois ele virou gestor, diretor do Parque da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. E quando eu fui ministro, a gente duplicou a área da Serra dos Órgãos, graças ao Ernesto. Eu ainda levei o Lula para Petrópolis para assinar a duplicação desse parque. Quem fez isso foi um biólogo da UFRJ, Ernesto Viveiros. Depois, o Viveiros foi gestor da Floresta da Tijuca, do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Só para dar alguns exemplos de gente que estava estudando, depois estagiando, e viraram gestores excepcionais que tanto ajudaram a conservação da biodiversidade, hoje tão ameaçada por esse governo que é inimigo dos índios e inimigo dos ecossistemas. Super bacana falar isso, porque tem muito aluno que nos segue, que acompanha o projeto, e saber que tem esse caminho, que pode fazer isso, que tem oportunidades, isso é incrível, muito bacana mesmo. Segue aí, Fernanda. Muito obrigada pela resposta, realmente é até inspirador para a gente que está aqui, aluno ainda. E essa questão também que a gente estava falando, né, da minha pergunta, é muito complicada, porque também não perpassa só por crimes ambientais, às vezes também tem a questão da criminalidade, enfim, de poder paralelo no Estado, então, enfim, isso é muito complexo. Mas a gente tem visto, assim, pelas mídias sociais, que o município, acredito que o Estado também tem feito algumas ações para, enfim, terminar com essas construções, mas na Alerj está acontecendo alguma coisa no momento em relação a isso? Ou sobre esse ponto específico? Não, sim, por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Um exemplo que todo mundo acompanhou, que estava na mídia. Vocês sabem que queriam fazer um autódromo na floresta de Camboatá, na região oeste do Rio, em Deodoro. Bem, eu fui não o único, mas eu fui um dos parlamentares, obviamente, pela minha história, que mais reagia a isso. Dei subsídios para artistas como o Evandro Mesquita, o Caetano Veloso, né, e vários outros, né, Zélia Duncan, a Lucélia Santos, que falaram, a gente tinha que dar subsídio. Apresentei um projeto de lei incorporando essa área no Parque Estadual do Mendanha-Jericinó. Não conseguimos aprovar. Mas conseguimos, quando o projeto foi ser analisado pelos técnicos do INEA,
houve uma pressão direta do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que tinha interesse no autódromo, interesses econômicos, inclusive, de pressionar o governador e o secretário para que os técnicos concedessem a licença para o autódromo. Eu fiz uma grande movimentação aqui na Assembleia, trouxe o secretário, né, que eu conheço, ele foi deputado aqui, o Tiago Pampolha, falei com o André Siciliano, que é presidente da Assembleia, ele ligou para o governador, falou, governador, olha, estamos aqui com o Mink, que criou o INEA por lei, que foi ministro, está dizendo que está tendo uma pressão, a gente só pede uma coisa, que não pressionem os técnicos, deixem eles decidirem tecnicamente, nem para um lado, nem para o outro, mas não fiquem, porque tem uma pressão que vem da presidência da República. E com vista nessa situação da Assembleia, do presidente, do plenário, o próprio governador me ligou, falou, Mink, olha, eu te juro que eu não vou pressionar. Eu já falei para o presidente Bolsonaro que eu até apoio ele, mas que, se eu for interferir nisso, eu vou ser processado, realmente. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que os técnicos tiveram essa liberdade e decidiram não dar licença, porque realmente aquilo era um absurdo. 200 mil árvores, né, na região mais quente do Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos bloquear. E a boa notícia é que ontem a Câmara de Vereadores aprovou em primeira votação o projeto que cria o refúgio de vida silvestre daquela área. E agora eu estou mobilizando o recurso, porque não basta criar o refúgio. Se você não colocar lá equipamento cultural, esportivo, de educação ambiental, de viveiro de mudas, aquilo vai acabar sendo favelizado, que foi aquela pergunta original da Fernanda Fidalgo. Então, você tem que impedir, por um lado, proteger, por outro, e implantar alternativas que garantam o uso sustentável, de recreação, de alternativa, e que aquilo não seja favelizado. Então, esse é apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Então, é claro que nós nos movemos. O que eu esqueci de dizer foi o seguinte, eu respondi a primeira parte da pergunta da Fernanda, falando da SICA e do Coronel Padrone. O que eu não falei foi o seguinte, quando eu fui ser ministro, o Padrone foi comigo para Brasília, e nós organizamos grandes operações para tirar o boi pirata de dentro das terras indígenas, dos parques, e o Padrone coordenava ações com mais de 1.000 pessoas do Exército, do IBAMA, da Polícia Federal. Na porrada, eu ia a cada 10 dias para a Amazônia participar diretamente dessas operações. E a gente chamava boi pirata porque os pecuaristas, coitado do boi, não era ele, era o dono dele é que era, o pirata, mas usavam o gado para conquistar território e entravam dentro das terras indígenas, dos parques nacionais, das reservas extrativistas dos seringueiros e castanheiros, derrubavam, queimavam e depois virava pasto, se apropriavam daquilo, é o que vocês veem na TV, nas matérias do André Trigueiro e outras matérias maravilhosas dessas. Então, eu fui para a rede nacional, cadeia nacional, os ministros têm isso, falei, senhores pecuaristas, tirem o vosso gado dos parques, das terras dos índios e das reservas extrativistas dos seringueiros e castanheiros. Senão nós vamos lá, vamos pegar o vosso boizinho e ele vai virar churrasquinho no Fome Zero, porque o decreto de crimes ambientais que a gente fez diz que o que for apreendido, seja gado, trator, motosserra, tem que ser destinado para uso social. O meio ambiente virou o maior fornecedor do Fome Zero. O Patrus Ananias era o ministro de Ação Social, ele me encontrava, abria um sorriso de orelha a orelha. A gente pegou 40 mil cabeças de boi pirata e doamos para o Fome Zero. Quando a gente foi para a televisão dizer isso, os pecuaristas falaram, o quê? Aquele rapaz do Rio de Janeiro que usa colete vai vir aqui mexer no nosso gadinho. A gente tem na mão aqui o chefe de polícia, o juiz. Quem que esse rapaz acha que é? Fomos lá com o Exército, a Marinha e tal, e o Padrone era o coordenador. E agora
Este mesmo coronel Padrone está à frente das operações da Prefeitura do Rio de combate ao crime ambiental. E eu vi que estavam fazendo um empreendimento ilegal aqui na Tijuca, perto do Parque Nacional da Tijuca, e não tinham feito o estudo de impacto de vizinhança, não tinham um aval do ICMBio, porque é obrigado, que está na zona de amortecimento da floresta da Tijuca. Fui para a imprensa, fui aqui para a Assembleia, liguei para o Padrone e falei, Padrone, ele foi lá, embargou aquilo e multou aquilo. Então, o nosso camarada Padrone, ele continua, agiu no Estado, agiu conosco em Brasília, nós conseguimos reduzir a metade o desmatamento em 2 anos, combinando ações de porrada com zoneamento econômico e ecológico, que foi dirigido por uma professora da UFRJ, nossa saudosa e querida Berta Becker, e várias outras questões. Por exemplo, a moratória da soja, o pacto da madeira legal, né? Medidas que a gente tinha para incentivar eles a fazerem a coisa certa, né? Então, combinando a cenoura, o chicote, ou seja, a pancada por um lado, o zoneamento para ter um uso mais racional, harmônico e equilibrado, e entendimentos setoriais, como na área da madeira, na área do minério e na área da soja, a soja deixou de ser fator de desmatamento da Amazônia. Então, estou dizendo isso tudo para mostrar que essas políticas têm que ser integradas. Então, a gente age. Agora, se eu ficar aqui na Assembleia, eu estou falando com vocês, estou aqui no meu gabinete, aqui, 902, no Alerjão, prédio novo da Assembleia. Era o antigo Banerjão, aqui, perto aqui na Rio Branco, perto aqui de São José, do Largo de São José, Buraco do Lume. Então, se eu ficar trancado aqui, eu não consigo fazer coisa nenhuma. Então, você tem que estar articulado com a universidade, com o movimento social, com o movimento ecológico, com os pesquisadores. Então, a gente avança quando a ciência é nossa aliada. O Bolsonaro, que trata a ciência como inimiga, corta os recursos de ciência e tecnologia, estigmatiza, diz que a universidade é lugar de maconheiro, de sexo, drogas e rock and roll, né? Um presidente como esse já pode ser considerado um pária ambiental e um pária global, porque ele não tem compromisso com os habitantes, com a política pública, nem com o planeta. Eu acho que a boa política é aquela que tem fundamento científico, sem a qual você não avança, né? E tirar o recurso da juventude que vai se formar, que vai ajudar o Brasil a encontrar os seus caminhos, muitos desses cientistas acabam indo lá para fora, né? Eu sou amigo do Ildeu, que é da UFRJ, professor de física, até pouco tempo era presidente da SBPC, e sou amigo do Luiz Davidovich, outro físico importantíssimo que atualmente é presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências. Quando os ex-ministros do Meio Ambiente, a gente criou um fórum, eu, a Marina Silva, a Isabela. Quando o Bolsonaro e o Salles começaram a arrepiar, a gente criou esse fórum. E nós fomos para Brasília, reunimos com o presidente da Câmara, na época era o Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, esse que está todo enrolado agora com a rachadinha, o Alcolumbre, e fomos não só nós, a gente levou a SBPC, levamos a ABC, portanto, o Davidovich, o Ildeu, e a OAB, a Ordem dos Advogados. Chegamos para esses presidentes e disseram, por favor, os 9 ex-ministros, cada um de um partido, cada um de um governo, representando 30 anos de política ambiental brasileira. Nenhum de nós desfez as políticas do antecessor, acrescentamos. Nenhum de nós atou as mãos do IBAMA e do ICMBio. Então, nós fomos lá para esses presidentes falando, por favor, não ponham para votar a mineração em terra indígena. Por favor, não ponham para votar a MP da grilagem. Por favor, não ponham para votar o desmonte do licenciamento ambiental. Ouçam a ciência. Está aqui a SBPC, está aqui a ABC. Ouçam a ciência antes de tomar a decisão. Vocês vão comprometer o futuro do país. Vocês não têm o direito de fazer isso. E eles cumpriram a palavra. Agora, isso daí está desandando na Câmara, a gente está tentando segurar isso no Senado, porque um companheiro nosso progressista, que é o Jacques Wagner,
do PT da Bahia, foi governador da Bahia, atualmente é senador, ele preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado. Então, a gente está tentando segurar no Senado, porque as coisas agora na Câmara estão passando. Mas eu estou dizendo isso porque quando os 9 ex-ministros, com a sua força, fomos falar com os presidentes dessas 2 casas, nós levamos a ciência conosco. E dissemos, não tomem uma decisão leviana, que vocês vão ser julgados pela história. Saibam quais serão as consequências de cada ato que vocês vierem a votar. E eles ficaram assustados. E a gente conseguiu parar isso, por quê? Porque a ciência estava conosco. A base da ciência é importantíssima, né? A gente tem que recorrer, tem que acreditar e tem que fazer ciência, né? Para tudo. Política pública sem interrelação não é política pública, né? Você faz qualquer outra coisa, mas sem integração, interrelação não é política pública. Tem toda a razão, Mônica. Eu voto com a relatora. Ô, Mink, nesse contexto aí de ex-ministros, nesse contexto aí um pouco mais global, aí, saindo um pouco aqui do nosso contexto de Rio de Janeiro, a gente está aí agora vivendo a COP, né? A gente está vivendo mais uma COP, né? A pandemia deu uma modificada aí na nossa COP, né? Acabou, a gente está fazendo aí agora. E como que você vê? Eu sei que você tem falado bastante sobre isso, sobre a COP, sobre nossa participação, sobre a questão dos gases, aquecimento global. Como que a gente está, como que o Brasil está e qual o seu ponto de vista em relação a isso? Está num descrédito total, não por suas palavras, mas pelos seus atos. Eu, há 2 dias atrás, fui entrevistado no Jornal das 10 e eu falei lembrando versos do Rui Guerra e do Chico Buarque no Fado Tropical, da distância entre a intenção e o gesto. A distância entre a intenção e o gesto. Então, o que Bolsonaro fez? E na época, o Salles. Atou as mãos do IBAMA, do ICMBio, desqualificou o INPE, desmontou o Fundo Amazônia, o Fundo Lima, que eu próprio criei em 2008. O Fundo Amazônia, a gente conseguiu $1 bilhão da Noruega, só da Noruega, de dólares, ou seja, mais ou menos 6 bilhões de reais, quase isso. Na época, Mônica, Bruno e Fernanda, muitos brasileiros desconfiados, com razão, falaram, espera aí, o que a Noruega quer com a Amazônia? Estão dando 1 bilhão? Que história é essa? Tem angu por aí. A gente trouxe não só o ministro do Meio Ambiente, o primeiro ministro da Noruega, para assinar em 2008. Eles foram perguntados, eles falaram, nós somos um pequeno país que está lá embaixo da Groenlândia. O dia que a Groenlândia derreter, nós vamos submergir. Para nós, isso não é ser Papai Noel, é seguro de vida. Então, eles não influenciavam. Eu criei o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Quem estava no COFA? A SBPC, da ciência, a Associação dos Índios, dos Seringueiros, os governadores da Amazônia, os empresários, claro. E esse COFA escolhia os projetos e o BNDES geria, fazia a gestão. Esse foi o modelo que a gente criou. Qual era o nosso único compromisso? Reduzir o desmatamento. Eles só queriam isso. Eles não interferiam, escolher projeto A, B ou C, zero influência. Esses projetos tinham auditoria interna e externa, nunca foi detectado um desvio ou uma sacanagem. Foram criados 90 mil empregos em extrativismo sustentável, reflorestamento, pesquisa, demarcação, né? Várias coisas que era o estatuto do Fundo Amazônia. Eram 10 coisas onde o recurso podia ser aplicado. O Salles e o Bolsonaro não acreditam em mudança climática, odeiam ecologistas, odeiam índios, falaram não. Dissolveram COFA e disseram que o dinheiro ia ser para indenizar proprietários que tinham terras em parques e que não haviam sido indenizados. O pessoal da Noruega falou, espera aí, não era essa a ideia.
Então, metade do dinheiro do Fundo Amazônia não foi gasto ainda, 3 bilhões de reais. Está congelado porque eles desmontaram o COFA, o Comitê Orientador, e disseram que o recurso ia para outra coisa. Então, eles vão lá fora mendigar dinheiro e, por inépcia e obscurantismo, conseguiram bloquear o dinheiro que ainda tem aqui, de 3 bilhões de reais. Então, últimos dados. O mundo, no ano passado, por conta da Covid e da desaceleração, emitiu 7,5% a menos de gases de efeito estufa equivalentes CO2. O Brasil conseguiu aumentar em 9,5% suas emissões, apesar da recessão. Por quê? Desmatamento da Amazônia, do Cerrado, queimadas no Pantanal, incêndios no Pantanal descontrolados, sem planejamento, sem prevenção. Então, o desmatamento, só na minha gestão, diminuiu 50% em 2 anos. O Bolsonaro aumentou 35% em 3 anos. Então, ele aumentou o desmatamento, desmontou os órgãos, desmontou o Fundo Clima, o Fundo Amazônia e conseguiu emitir mais numa época que o mundo inteiro estava emitindo menos, até por causa da crise econômica, que é natural. Agora, ele chega lá, com esse nível de isolamento, assina qualquer coisa. Assinou que vai reduzir e acabar com o desmatamento ilegal até 2030, que vai reduzir 30% do metano até 2030, e assinou tudo que passasse pela frente. Agora, pessoal, vamos combinar. Assinar não quer dizer nada. Você tem que mostrar quais são os programas, quais são os projetos, quais são as equipes, quais são os recursos, quais são as medidas que você vai tomar para chegar nesse nível. Eu, inclusive, nessa entrevista no Jornal das 10, para a Aline Midley, eu falei assim, olha, eu tenho 5 sugestões para o Bolsovírus, eu chamo ele de Bolsovírus por causa que ele é o maior difusor da Covid no Brasil. Eu tenho 5 sugestões para o Bolsovírus para nós acreditarmos nas mentiras deles. Primeira sugestão, tirar os garimpeiros da terra dos índios. Segunda sugestão, trazer de volta para o IBAMA, para o ICMBio e até para a Polícia Federal as pessoas que foram exoneradas exatamente porque cumpriam o seu papel de combater o desmatamento e o crime ambiental, os garimpeiros ilegais, etc. Terceira sugestão, reativar o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, que foram, por eles, desativados. Né? E quarta sugestão, recompor os recursos para o IBAMA, para o ICMBio, para a fiscalização, para o INPE, né? E também para programas de biodiversidade, porque isso é uma outra convenção. Nós também temos compromissos assumidos. Tem a Convenção do Clima, COP Clima, e tem a Convenção da Biodiversidade, né? Que significa ampliar os corredores florestais, ampliar os programas de conservação das espécies ameaçadas. Só para dar um exemplo, quando eu era ministro, eu convenci o presidente Lula a proibir a exploração de petróleo e gás no arquipélago de Abrolhos, que é o lugar da reprodução das baleias de baixo, dos golfinhos, das tartarugas. Mudamos rotas comerciais e duplicamos os recursos para o programa Baleia Jubarte, Tartaruga Marinha, que é o TAMAR, e golfinhos roradores. A baleia jubarte, em 4 anos, saiu da lista das espécies ameaçadas de extinção. O que faz esse desgoverno do Bolsonaro? Primeiro, botou lotes lá em volta de Fernando de Noronha e Atol das Rocas no leilão. Felizmente, a pressão internacional e nacional foi tão grande que as petroleiras sequer fizeram ofertas por esses lotes. Sabiam que iam ter problemas jurídicos forever. Segundo, desativou o programa TAMAR, um programa mais bem sucedido da história brasileira de proteção de uma espécie, tartarugas marinhas. Quando eu era ministro, eu soltei a tartaruguinha de número 10 milhões
na Praia do Forte, na Bahia. Chegou a 30 milhões. E eles conseguiram desativar esse programa, né, que era do ICMBio com a Petrobras. Então, realmente... Olha, eu tenho um amigo meu chamado José Martins, que é o maior especialista de golfinhos do Brasil. Ele ficou 20 anos à frente do programa Golfinhos Rotadores em Fernando de Noronha, que, aliás, é o lugar mais lindo que existe. Muito bem. Estive várias vezes mergulhando lá com ele. Então, quando chega esse governo, tinha um projeto de entrar transatlânticos grandes na Baía dos Golfinhos, de Fernando de Noronha, que é a área do mundo onde mais se podem avistar golfinhos. O Zé Martins deu parecer contrário. Foi exonerado, mandaram ele para o agreste de Pernambuco, onde não existe um único golfinho. O maior especialista de golfinhos do Brasil, um dos 4 maiores especialistas de golfinhos do mundo, com 8 livros. Porque deu um parecer correto, foi exilado para o agreste de Pernambuco, onde não há um único golfinho. Então, esse é o governo Bolsonaro. Agora, eles assinaram um monte de coisas. Essas coisas que foram assinadas são boas, eles não vão fazer nada disso. Não vão fazer nada. Alguém acredita aqui que o Bolsonaro vai para a televisão e vai dizer assim: olha, pessoal, daqui para frente tudo será diferente. Eu errei. Agora eu acredito no clima, na biodiversidade, nos ecologistas, na universidade. Sou amigo dos índios. Vou demarcar, esse era o meu 5º ponto, vou demarcar e homologar as terras indígenas, que eu fiquei 3 anos sem demarcar nem homologar, incentivando os garimpeiros ilegais de entrarem lá dentro. Então, vamos... Agora é só love com a natureza, né? Alguém acredita nisso? Ninguém. Então, por que eu sou otimista? Eu sou otimista porque o Bolsonaro vai perder as eleições e daqui a um ano, um outro governo democrático, popular, espero, vai cumprir essas metas que foram assinadas, que, obviamente, esse aqui não tem a menor condição. Não tem Uma das metas, a redução do metano, o Brasil é um grande emissor de metano. Nos lixões, eu já falei, aqui a gente conseguiu obrigar a reduzir, captar o metano que dá crédito de carbono. O município do Rio diminuiu suas emissões porque o aterro de Seropédica capta o metano. A gente cravou na licença, captar o metano e tratar o chorume. Nós temos o maior rebanho de gado do mundo. Mais boi que gente. Nós temos 212 milhões de habitantes e 218 milhões de cabeças de gado. Bom, você tem como? Tem como. Primeiro, mudar a ração animal, porque é, né, o que sai por trás e o arroto e o pum do gado. É isso que é o metano. Mas isso também se muda com o tipo de alimentação e de ração. Pode reduzir a metade essa emissão. Manejo do pasto, manejo do estrume. Estrume pode virar biogás. Biogás é energia renovável da biomassa. É energia renovável da biomassa. Então, pode fazer combinação agricultura-pecuária-floresta, adubação verde, combate biológico às pragas. Quando eu estava no Ministério, era ministro da Saúde José Temporão, da Fiocruz. Nós banimos 19 princípios ativos de agrotóxicos. Bolsonaro libera 2 por dia. Liberou 2.000 em 3 anos. Vários dos quais proibidos na Europa por serem carcinogênicos e mutagênicos, ou seja, produzem câncer e deformação genética. Vários deles emitem gases de efeito estufa e envenenam o nosso tomate alface de cada dia, a nossa dose diária de veneno. Então, o meu otimismo é que a gente pode fazer muita coisa, realmente. Não, esse governo não vai fazer nada disso. Mas é bom até ter essas metas, ainda que sejam literalmente para inglês ver, porque um próximo governo, que eu tenho certeza que será democrático. Aliás, eu conclamo
os estudantes, os ecologistas, os LGBTs a juntarem as suas lutas, as lutas por uma democracia. Você tem um regime autoritário, fascista, golpista, você não vai conseguir avançar na questão LGBT, você não vai conseguir avançar na questão cultural, na questão da ciência, na questão do meio ambiente. Então, eu acho que todas essas lutas devem ter também, sem abandonar a sua especificidade, devem ter um componente de se somar à luta contra o autoritarismo, o golpismo, né, e os sistemas autoritários e obscurantistas que ofuscam e obstacularizam todas essas questões. A questão acadêmica, a questão LGBT, a questão cultural, a questão ambiental, a questão racial. Vê quem está à frente da Fundação Palmares. Um sujeito que tirou as fotos do Gilberto Gil, né, da Martinalha, do Martinho da Vila. É um sujeito que diz que a escravidão trouxe ganhos para os negros no Brasil. Então, eu acho que essas lutas têm que convergir para uma modificação democrática, popular, profunda. E por isso eu sou otimista, porque daqui a um ano vai ser um outro governo que vai ter que cumprir essas metas, e nós vamos cumprir, como já cumprimos no passado, vamos cumprir no futuro. Perfeito, Mink, perfeito. Tomara que na próxima COP a gente tenha aí um papel bacana para mostrar. Com certeza, né? Teremos um governo democrático, no mínimo. Valeu. De preferência de esquerda, centro-esquerda. É que foi com os governos progressistas que a questão ambiental avançou, né? Inclusive, eu digo para vocês uma coisa. Muita gente da esquerda, eu sou da esquerda, fui anos deputado do PT, agora estou no PSB com o Molon. Sempre fui da esquerda, desde que eu me conheço por gente, né? Fui preso na ditadura, fui torturado. Mais novo que vocês, estava pendurado no pau de arara na Vila Militar, levando choque em tudo que é lado. Testículos, língua, nariz, tudo. Então, eu passei por isso tudo, muito antes de vocês nascerem. Mas é bom, às vezes, falar disso, que tem gente que acha que isso não aconteceu, né? Mas eu digo o seguinte, por exemplo, a esquerda, no geral, tem uma visão muito dura em relação à Marina. Por quê? Porque a Marina teve uma época lá que se equivocou, começou a atacar a esquerda, votou no Aécio, então o pessoal de esquerda... Quando eu faço coisas junto com a Marina e com outros ministros, muita gente fala, poxa, Mink, dando bola para a Marina foi péssima, atacou a esquerda, votou no Aécio, esse lixo e tal. Eu falo, pessoal, quando a ameaça fascista e golpista é real e iminente, a única tática correta é a que isola e derrota o insano tirano. Não há outra. Então, você não pode escolher os aliados. E a Marina foi boa ministra. Eu mesmo briguei com ela depois, mas agora a gente está junto nesse fórum dos ex-ministros, combatendo esses retrocessos. Então, eu acho que a esquerda tem que ter uma visão mais generosa, porque você não faz aliança só com quem pensa exatamente igual a você. Você tem que ampliar o campo democrático, cultural, ecológico, artístico, né? Por exemplo, eu tenho amigos meus que são artistas, que no tempo da Dilma, alguns puseram a camisa amarela e andando lá, se desviando um bocado. Quando eu chamo eles para as manifestações, e eles vêm, porque estão vendo a cagada que fizeram, né? Muita gente fala, pô, Mink, está chamando Léo Jaime, Evandro Mesquita, não sei quantos, essa turma andou falando mal da Dilma. Eu falei, pessoal, são ambientalistas, são artistas, contra a censura, acertaram, erraram, estão aqui no nosso campo, a gente está em condições de escolher quem vão ser os nossos amigos. A gente tem que ser generoso e amplo para juntar uma grande frente e derrotar essa tirania obscurantista que está aí. Aí, muitos... Eu acho que a Marina vai ser nossa aliada, é nossa aliada, com certeza. Pensa diferente, claro, mas a união não é entre iguais. A união sempre deve ser entre diferentes. Está aí a capacidade da ampliação política. Isso envolve todos os setores dispostos a enfrentar esse horror que nos acosta, nos asfixia e nos tira, às vezes, até a alegria, mas não vão tirar nunca a nossa alegria.
de viver, de resistir pela saúde, pelo samba, pela música, pelo estudo, pela pesquisa. O Bolsonaro vai passar. O Salles já passou. O IBAMA, a UFRJ, a Fiocruz, a Amazônia, nós vamos continuar. Eles vão passar, vão para o lixo não reciclável da história. Mas nós vamos continuar e vamos dar uma resposta à altura do que o povo brasileiro e a nossa juventude merece. Muito obrigada pela resposta. A gente já está se encaminhando para o fim, então, só para a gente... Eu já achava que era o fim. Essa foi a minha fala de despedida. Foi incrível. Mas a gente só queria perguntar, são umas últimas perguntas, na verdade, como que tem sido o contato da Alerj com o INEA e com a Secretaria do Ambiente e da Sustentabilidade do Estado? Mais uma questão de, enfim, como funciona... Poxa, você é insaciável, hein, Fernanda? Para ser sincera, foi todo o grupo que fez as perguntas, não fui só eu, então todos somos. Fazem bem, fazem bem. Olha, Fernanda, eu tenho uma relação diária com o INEA e com a CEA. Por quê? Eu sou oposição ao governo Cláudio Castro, que é um bolsonarista. Vivo baixando o cacete nele. Mas eu tenho que ter uma interlocução. Vou dar um exemplo concreto. Hoje foi votado um projeto meu das Dunas do Peró. Você acha que eu consegui aprovar porque eu tenho olhos claros? Eu estou há 2 meses negociando com o INEA e com a CEA. Eu fiz um projeto de um jeito, eles disseram, não, aqui tem empreendimento, aqui tem isso, quem vai fazer audiência pública é o INEA, em 6 meses não dá, tem que ser 1 ano, põe isso, tira aquilo, tem que ter um estudo prévio. A nossa equipe, eu tenho uma equipe top de linha, de biólogos, engenheiros florestais, prepararam um estudo, e aí eu fui modificando. Até ontem de noite, eu estava discutindo com o presidente do INEA e com o secretário, e hoje aprovei o projeto. Às vezes eu aprovo muitos projetos, eu sou quem mais aprovou leis na Assembleia, e não só leis ambientais. Eu aprovei a primeira lei do país que pune os estabelecimentos que discriminam LGBTs. Eu aprovei a primeira lei do país que pune estabelecimentos que estimulam racismo. Eu aprovei passe livre para os estudantes. E, neste ano, eu aprovei a lei da escola sem mordaça, que é o contrário da escola sem partido, que é essa história bolsonarista de perseguir os professores que falam de ditadura, de tortura, de desmatamento, de escravismo. O que diz a minha lei? Garante a liberdade de cátedra, proíbe constranger os professores, proíbe patrulhar e filmar sem a prévia autorização escrita do professor. Quer dizer, o contrário da escola com mordaça bolsonarista. É a escola com liberdade, para que o próprio aluno receba influências diferentes e depois forme a sua própria opinião, como deve ser. Eles querem proibir Paulo Freire, não pode falar de Paulo Freire, né? Não pode falar do Milton Santos, que foi meu companheiro da geografia, né? Do Celso Furtado, com quem eu estudei quando eu estive exilado lá fora, eu tive 10 anos exilado, banido do país. Então, nós aprovamos muitas leis porque a gente discute, negocia, faz audiência pública, modifica. Eu tenho mais de 200 leis aprovadas. Nenhuma delas foi aprovada do jeito que eu apresentei inicialmente. Todas foram modificadas em audiências públicas por movimentos sociais e depois discutindo com os deputados. A maioria dos deputados é conservador. Vou dar um exemplo para vocês e com isso já vou me despedir. O Rio é o único estado que tem uma lei pró-cannabis medicinal. Pesquisa, ciência, apoio às associações. É uma lei de minha autoria. A Assembleia é conservadora. Só deputados bolsonaristas, que são policiais, são 11 em 70. Pastores, mais 9. Então, as pessoas perguntam a mim como é que você conseguiu derrubar um veto do governador e ser o único estado brasileiro que tem uma lei que apoia a cannabis medicinal. Eu fiz audiências públicas,
vieram as mães com filhos, muitos em cadeira de rodas, que tinham autismo, que tinham epilepsia. As mães diziam, meu filho tinha 105, 110 convulsões por dia. Com canabidiol, tem 2 ou 3. Mudou a qualidade de vida. Eu trouxe os deputados conservadores, deputados policiais da direita, pastores, para falar com as mães e com os filhos. E na mesa quem estava? O FRJ, Fiocruz, médicos do Instituto do Cérebro, né? Pesquisadores do Vital Brasil, que é em Niterói, que é a nossa Fiocruz estadual. Então, a mesa estavam as pessoas das associações de mães e pais com filhos que usam canabidiol. E eu botei os deputados conservadores para olharem isso. O governador, claro, vetou a minha lei. Eu tinha que ter 36 votos, não é ganhar. Eu tinha que ter 36 votos, metade mais um, contra o veto do governador, para derrubar o veto. Vários policiais e pastores votaram comigo e foram lá declarar o voto, falando, olha, eu sou contra essas coisas de mink, negócio de viado, não sei o quê, sou contra os maconheiros, sou contra isso tudo. Mas eu vou derrubar esse veto, porque o mink me levou lá. Eu falei com os cientistas, falei com as mães, eu vi os filhos lá, elas disseram. Então, não tenho como não derrubar esse veto. Então, as pessoas acham que aprovar a lei é uma coisa fácil. E muito mais difícil do que aprovar a lei é fazer a lei ser cumprida. Eu presido a comissão do Cumpra-se para fazer a lei ser cumprida. Algumas leis, a que eu falei para vocês lá no início, do jato de areia dos estaleiros, demorou 7 anos para ser cumprida. Eu invadi os estaleiros com televisão, os metalúrgicos mostravam a chapa do pulmão, as TVs davam, e foi essa pressão que levou à mudança da tecnologia. Quer dizer, aprovar uma lei e fazer a lei ser cumprida não é uma coisa óbvia. E tanto para uma coisa quanto para outra, você precisa da universidade, dos estudantes, da juventude, dos trabalhadores sindicalizados mais conscientes e de uma relação boa com a mídia também, para ela divulgar essas coisas. Muitas vezes a esquerda se queixa da mídia, com razão, mas muitas vezes a gente também não tem a habilidade de provocar uma boa situação que seja uma boa matéria, com seus fundamentos, com a sua imagem, com seus personagens, que é o que você precisa para fazer uma boa matéria. Então, me despeço de todos dizendo o seguinte, desanimar jamais, não vão nos tirar a alegria, vamos resistir e virar essa página. Mink, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Diversos e libertários para vocês. Perfeito, muito obrigada. FRJ, viva os estudantes e professores conscientes. Obrigada por ajudar o Lupa a levar informação ambiental para todo mundo. Muito obrigada pela sua presença. Bye, bye. Saúde. Tchau, Mink. Muito obrigada pela aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau.